Só os irmãos da paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1, eu vou ler do verso 8 até o verso 12. Diz assim a Escritura Sagrada: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com cego, a ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pode sentar, irmãos. Nós sabemos que na Escritura Sagrada o próprio Deus movimenta aquilo que vem ser a história ou a historicidade, para que nós aprendamos qual é verdadeiramente o comportamento de Deus, qual é realmente a vontade de Deus. A história de Jó é uma história muito já conhecida por todos nós. E nós sabemos que aquilo que ocorreu no passado com os homens é aquilo que certamente irá ocorrer no presente com todos nós. Todas as gerações, a geração presente, a geração passada, e outras mais, que foram levadas há milênios atrás, elas conheceram naturalmente a história de Jó. Jó é um homem em que ele não tem uma referência bíblica para que ele pudesse seguir, ou seja, Jó é um homem de um tempo tão antigo, em que ele foi levado a conhecer a Deus pelos pensamentos de outros homens. Então outras gerações morriam, um ia falando para o outro sobre Deus, sobre as experiências vindouras, né, de uma época mais antiga, na época da própria lei, até chegar aqui nos dias de Jó. O que Deus colocou no meu coração é que nós olhamos para a palavra de Deus e temos que observar o que Deus pensa sobre cada um de nós. Por exemplo, Deus olha para o Leandro e pensa sobre o Leandro. Então ele pensa sobre o Leandro, as intenções do Leandro, as fragilidades do Leandro e aonde o Leandro deve chegar segundo a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia está dizendo bem claro: perguntou ainda o Senhor a Satanás. Então quer dizer, Deus fez uma pergunta a Satanás, sem nenhum repúdio, sem nenhuma aspereza, sem nenhum tipo de repugnância alguma. Isso nos ensina que mesmo ele sendo inimigo de Deus, Deus se porta diante de Satanás com respeito entre duas criaturas. Então ele pergunta: observaste o meu servo Jó? Aí ele diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus está dizendo porque não há ninguém semelhante a Jó. Mas o que nós observamos aqui, que o estado de Jó é um Jó que ele é um homem que ele é íntegro, reto, temente a Deus. Mas uma coisa eu vejo que falta para Jó. Jó nunca tinha feito um combate de uma vida tão difícil, ao qual era para ele naquele momento em que Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, mas não tocasse na alma dele. Nós vemos aqui que aqui se cumpre uma palavra muito gloriosa, em que o próprio Deus nos mostra de forma bem clara que quando o próprio Satanás foi encontrar com Deus, ele vai ao encontro de Deus e Deus fala com muito orgulho, com muita alegria de Jó. Mas Jó, ainda que fosse íntegro, reto e temente a Deus, Jó não era um homem completo e satisfatoriamente dava a Deus a alegria como um todo. A Bíblia diz que é um homem íntegro, reto e temente a Deus. Mas ainda que toda essa questão qualitativa que Deus fala de Jó seja mencionada na palavra, a Bíblia diz que é um homem temente a Deus se desvia do mal. Mas Jó não era um homem completo. Acontece conosco também, que eu estava até falando com o irmão Leandro, nós temos muitas oportunidades de fazer para Deus aquilo que na verdade deveríamos fazer naquele momento em que há uma oportunidade. Então às vezes passam anos e anos, a pessoa não busca Deus por um sinal de Deus, no sentido de que é uma recomendação de Deus. Passam-se anos, entra anos, e a pessoa não busca.
E aí Deus então resolve a trabalhar na vida de Jó. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade de lutar contra principados e potestades no inferno com a devida sabedoria de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, não havia ninguém na terra semelhante a ele. Mas ele ainda não era um homem exemplar que Deus gostaria que todos os homens fossem. Por que eu digo isso? Porque quando você olha para a palavra de Deus, você começa a ver que Satanás ele pega uma briga indiretamente e diz assim: então responde Satanás ao Senhor, porventura Jó de Baus teme a Deus? Ou seja, ele está perguntando se realmente toda essa integridade que Deus fala de Jó é porque ele teme a Deus como um todo. É uma visão holística que a pessoa deve ter, é olhar e ver um todo. Porque, por exemplo, eu olho para mim, mas eu vejo que me falta muita coisa. Jó olhava para ele, mas ele não conseguia entender que lhe faltava muita coisa. Às vezes você olha para você ainda não entendeu que te falta muita coisa. E é isso que Deus quer nos mostrar. Por que isso é importante? Porque quando você olha para você olha num nível geral e fala assim: bom, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aí Deus fala: você é realmente muito boa, uma pessoa que é íntegra, temente a Deus, é reta, mas te falta muita coisa. E por que isso é importante? Porque quando você começa a olhar para você e ver que você que tem muita falta, você começa a despertar para corrigir. Por quê? Porque enquanto a vida, Deus faz uma obra. Lembra que Jó, ele é um homem íntegro, reto e temente a Deus. Alguém vai dizer: bom, então não está pronto, meu irmão Eduardo. Ele é íntegro, ele é reto e é temente a Deus, irmã Inês. O que falta para ele? Nada, não, muito pelo contrário, falta muita coisa. Meu Deus! O que Deus quer nos dar entendimento é que nós precisamos ver, é ter uma visão na amplitude. O fato de você ser uma mulher que canta muito bem, ou que ora muito bem, ou que jejua, falta muito. Por que falta muito? Porque nós temos que entender, irmãos, que quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ver que há uma necessidade de vencer uma pessoa sobre a face da terra, que é um assunto que normalmente as pessoas não gostam de tocar. Por exemplo, quando Deus fala aqui, homem íntegro, reto, temente a Deus, não há ninguém semelhante a ele, mas não quer dizer que ele seja o melhor guerreiro, não quer dizer que ele seja o homem mais perfeito, não quer dizer que ele seja o homem que traga total e absoluta satisfação diante de Deus. Um dos assuntos mais assim que eu vejo que é inconveniente, e muitas denominações nem tocam nesse assunto, é pegar uma briga e vencer o diabo. Nós vemos aqui que dentro desse assunto Jó não está presente, Jó não está ouvindo quais são os pensamentos de Deus, e de repente Satanás faz uma série de inquirições. Aí Deus vai e responde assim: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso é a voz de Satanás falando. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Então o que isso nos ensina, irmãos? Um homem íntegro, reto, temente a Deus, não há ninguém semelhante a ele na terra. E Deus vai então e nos mostra pela palavra que ele não é um homem pronto, ele é um homem que tem que se preparar. Isso serve para nos ensinar, porque às vezes nós não fazemos a metade do que Jó fez, nem queremos ser 80% de Jó, e nós achamos que somos preparados, estamos preparados para poder vencer uma guerra espiritual. Eu estive observando que quando Deus me colocou de encontro com essa palavra, eu vejo um homem que tinha experiência de tudo que é jeito, que ele era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele sacrificava pelos filhos, temia Deus, mas Jó naturalmente nunca pegou uma briga com o diabo. E às vezes nós somos levados a Deus para poder ter um encontro com o diabo e prevalecer. Você observa que quando Cristo ele estava diante dos discípulos, os discípulos perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Quem é o traidor? E aí a Bíblia diz então que Jesus vai dar um cara molhado para Judas. E ali foi o que? Identificado aquele que seria o próprio traidor. E o que aconteceu? O próprio Deus permitiu que Jesus fosse traído por Judas, personificado pelo diabo. Aqui nesse caso, Jó vai enfrentar uma luta diabólica.
Mas a Bíblia nos mostra, então, que há toda uma gratidão de Deus para que essa luta seja uma luta e que ela possa sair com a vitória de Jó. E o que Deus quer nos mostrar também é que às vezes você está se valendo que você faz algumas coisas, que você está pronto ou pronta. Deus fala, não, você não está pronta ainda. Por quê? Vou colocar uma luz a você com ele. Deus! Por que isso é crível nessa palavra? Porque esse homem tinha tudo, mas ele nunca teve uma luta com o principados e potestades do inferno. E o desejo de Deus, irmãos, assim como 1/3 dos anjos caíram, vamos considerar que 2/3 ficaram lá, prontos e latentemente preparados para lutar contra principados e potestades do inferno. Uma das coisas, irmãos, que deve ficar crível, e eu ainda não tinha pensado sobre isso, mas o Espírito Santo de Deus está me dando uma direção muito gloriosa. A Bíblia diz, irmãos, que nós haveremos de julgar o mundo. Então, o irmão Lucas tem que estar muito acima de todos os pensamentos do mundo, de todas as assertivas do mundo, porque não somente do mundo, mas a Bíblia diz que ele haverá de julgar os anjos, ou seja, que são os demônios, os anjos caídos, e há de julgar o mundo. Como é que ele vai julgar o mundo se ele não perpetuar no coração dele o desejo de ser verdadeiramente um guerreiro, um vencedor, um homem que passou por uma luta semelhantemente a Jó? Então nós temos que entender que às vezes algumas coisas parecem que estão muito próximas, irmãos, você, mas não estão. Por quê? Porque às vezes os irmãos acham, pastor, mas lutar contra o diabo, é o que Deus fez aqui na vida de Jó, foi isso. O que ele colocou? Colocou Jó na vida de Jó para ele ser tocado por principados e potestades do inferno. E nós já sabemos aquela história que Jó vem a perder tudo. Isso é importante para a gente? É importante. Por quê? Nós temos que entender que a preparação de Deus é uma preparação de um Deus para aqueles que são filhos. E aqueles que são filhos e não estão, na verdade, em Cristo Jesus, serão, na verdade, os filhos de Deus abrigados por adoção em Cristo. Então tem que estar preparado o tempo todo, não só para vencer homens fisicamente, para vencer situações ao qual estamos diariamente, mas também para vencer principados e potestades do inferno. Na minha vida inteira, eu vi outros pastores, outros presbíteros, outros diáconos, que venceram Satanás por inúmeras vezes. Se Deus for para me fazer lembrar, às vezes que eu vi o meu pastor antigo lutando contra principados e potestades do inferno, muitas outras irmãs, eu não sei quantas vezes foram que eles tiveram, sabe, a vitória sobre Satanás. Foram inúmeras vezes. Então aqui é um ensinamento que às vezes nós pensamos, bom, nós já estamos bem, já estamos com tudo resolvido. Nós jejuamos, nós oramos, nós subimos um monte. Aí Deus fala, mas peraí, qual de vocês já enfrentou a Lúcifer e seus demônios? Qual de vocês, quando vê um barulhinho na porta, tem a coragem de abrir a porta e ver o que é? Qual de vocês que sente que quando ele chega de madrugada, tem a coragem de enfrentá-lo com a vida que levam diante de Deus? Por quê, irmãos? A Bíblia está dizendo que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. E ainda assim, não era um homem completo. Por que eu digo isso, irmão? Porque quando você tem uma guerra espiritual, você tem que observar que a guerra espiritual é um massacre sobre a carne. A carne, na verdade, ela recebe desenfreados ataques. E você pode dizer que estou sentindo dor, pode dizer que estou passando mal. Mas quando a luta, irmãos, é na carne, no espírito, ela faz você quase desfalecer. Ela faz você a sair de um controle total e absoluto. Porque muitas pessoas, elas não se matam, e isso não é falado, não sei por causa de lei ou coisa dessa natureza, que os homens se suicidam, ou as mulheres se suicidam. Mas peraí, qual o motivo de você se suicidar? Qual o motivo de se desesperar? A luta é tão grande, irmãos, que a luta é contra principados e potestades do inferno. A Bíblia diz que os suicidas não entrarão no reino de Deus. Por quê? Porque a covardia que é colocada na vida de um suicida, ele tem que resolver confiando em Deus. Mas se ele não confia em Deus, ele se entrega. Uma das coisas piores que tem na vida do ser humano é ele não lutar. Porque o que Deus mais se agrada é de uma mulher guerreira que luta, que apresenta toda a diversidade para contra a sua vida. Mas peraí, eu não estou morto, eu posso lutar pelos meus enquanto Deus está. Então isso que tem que entender, que às vezes você não consegue lutar nem por você e nem pelos outros. Aí Deus olha, mas qual é a situação dessa moça? Ela não luta nem por ela e ela não luta nem pelos outros. Então fica uma pessoa
podemos contar. Aí Deus vai enumerando cada irmão. Isso serve para nós, porque o que nós olhamos diante de Deus, muitas das vezes, irmãos, nós queremos aquilo que está pronto. E tem situações que nós vemos assim naturalmente que é de Deus. Por exemplo, o povo de Israel agora está atravessando uma guerra, uma luta tremenda. Nós sabemos todas as atrocidades que estão ocorrendo por lá. Mas um fato me chamou muita atenção, e eu fiquei impressionado, o Rosa me contou, 300 mil judeus regressaram para Israel. 300 mil pessoas estavam espalhadas aí pela América, pela Europa. E o que eles fizeram? Saíram das suas casas e voltaram para a guerra, como que diz, nós vamos apoiar aqueles que estão. Então isso é muito agradável, isso é muito legal para a gente olhar e ver, porque, por exemplo, eles têm uma empresa que tem alguma frota de carro, então eles vão lá, pega 20 carros aí, entrega para os soldados para poder ajudar. Tem uma frota de alimento, pega tudo que tem de alimento aí, entrega para os soldados, para as comidas, isso e aquilo. Então eles procuram se integrar. Jó era um homem que na história dele, ele sempre procura estar integrado a Deus. E nós também, como irmãos em Cristo, nós devemos entender que quando, na verdade, nós falamos que Deus é Deus zeloso, Ele quer, na verdade, nos ensinar que o zelo de Deus não é porque Ele cuida tão somente das coisas. O zelo de Deus é que Ele tem que se manter em santidade. Você observa, por que Ele é Deus em todo o tempo, Emelete? Ele se mantém em santidade e o governo dele na terra, como nos dias de hoje, nós estamos aqui, nós não somos centenas, mas nós temos aqui a capacidade espiritual, inclusive no meio das crianças, de influenciar até outras crianças. Porque o próprio Bernardo pediu oportunidade. Ninguém disse, Bernardo, quer oportunidade? Ele pediu, quero oportunidade. E aí, o que ele já fez? Uma pontuação no livro da vida como guerreiro de Deus. Não quero dizer que Bernardo está pronto, como Jó, aqui também demonstra a Deus que ele é homem íntegro, reto, e também que é Deus, mas ele está se aprontando muito mais do que os outros. E você, na casa de Deus, e eu, nós devemos entender que muitas coisas, irmãos, elas ficam assim a nos ensinar. Por exemplo, você lembra da cidade de Nínive? Nós sabemos que Nínive veio a ser por muitos anos a capital da Síria. Então os assírios receberam o mesmo Deus que estava em Israel, o mesmo Deus que esteve em Jerusalém, é o mesmo Deus que ensinou aos assírios, quando na ocasião em que o profeta Jonas foi levado a pregar para eles naquela cidade, naquela nação assíria. Todos aqueles povos ali, a Líbia, todos aqueles Cisjordânia, Egito, e todos aqueles países ali do conglomerado árabe, todos eles provaram um pouco de Deus. Mas qual é a realidade que eu estou querendo trazer acerca disso? Eles provaram, mas não quiseram Deus. Então o fato de Deus ter feito grandes sinais ali na Síria, não tão somente como na época do profeta Jonas, vocês lembram também daquele comandante que teve que mergulhar 7 vezes no rio, no tanque, para poder ficar limpo, né? No rio, né? O nome dele é Naamã. Então eles tiveram na história deles influência de um comandante assírio que foi curado por Deus. Tiveram os sinais de Deus que foram feitos pelo profeta Jonas, em que ali Deus iria destruir, mas não destruiu. E no entanto, eles não ficaram devidamente chancelados, ou seja, marcados por aquele sinal que aconteceu naquele país da Síria. E outros sinais maiores que aconteceram no Egito, você vê que o próprio José do Egito colocou a nação deles lá no alto como uma das maiores nações. E nem por isso eles até hoje têm nenhuma reverência a José do Egito. O que eu quero dar continuidade? É verdade. Você vê, irmãos, que Jó, ele é um homem guerreiro. A Bíblia diz que ele é um homem guerreiro espiritual, que serve de exemplo. Não havia ninguém semelhante a ele. Mas ele nunca pegou uma luta, pelo menos a história do fala, com principados e potestades do inferno. Às vezes você pode achar, olha, eu estou bem, estou no meu trabalho, estou na minha casa e estou com a minha mulher. Aí Deus olha para você, como olhou para Jó, e fala assim, ó, você realmente é uma pessoa interessante para o reino. Está seguindo o reino, mas preciso de você mais ativo, mais ativo. Meu Deus. E aí o que Deus permite? Uma guerra com você, espiritual, para que você enfrente uma doença, para que você enfrente uma enfermidade, para que você enfrente um problema espiritual, um baque da onde você nem vê de onde saiu o tapa ou de onde saiu a lesão. Você nem vê de onde saiu. Verdade, Deus.
Aí Deus está dizendo, não, mas essa lesão vai te fazer bem. Glória a Deus. Mas alguém vai falar, Aleluia. pastor, você acredita que Deus faz isso? Eu não acredito, eu tenho certeza. Por que isso, irmão? Porque você vê que Jó, ele foi lesionado com lepra. Ele foi lesionado inúmeras vezes com doenças, com fome. Ele vivia afastado, porque naquela época os leprosos não podiam entrar na cidade. Os leprosos, eles eram pessoas que eram detestáveis, pessoas que ninguém queria encostar, porque vai tirar minha vida, essa doença sua não tem cura. E só Deus poderia curar a lepra de Jó. Então, espiritualmente, quando nós trazemos uma experiência para Deus, de Deus na nossa vida, nós temos que olhar o quê? Deus é uma pessoa, irmão, extraordinariamente brilhante. Deus é uma pessoa maravilhosa. Alguém vai dizer, mas por que ele vai fazer? O que ele tem que fazer, mano? O que ele vai fazer? O que ele tem que fazer, dona Rosa? Porque se ele não fizer, a preguiça se estabelece na tua vida, ou na minha vida, você fica anos e anos. Eu conheci uma pessoa na igreja que deu uma declaração que foi de uma tal igreja, e ela disse para mim, durante 10 anos eu nunca dobrei o joelho. E falou para mim, eu não sei o que é dobrar o joelho, só oro em pé. Você observou que algumas pessoas, elas não têm experiência com oração. Então, se elas vierem para a nossa igreja aqui, ela vai dizer que aqui é Deus amor, que a gente orou um pouco, depois oramos o outro. Bom, isso aqui não é uma igreja, a pessoa fica orando o tempo todo. Não é isso. É porque a oração, ela é a base da nossa comunhão com Deus. Porque quando você tem uma comunhão com Deus, você não vai, de maneira nenhuma, repudiar o ato de dobrar os joelhos. Mas quando você é um soldado, uma soldada, mulher, um guerreiro, uma guerreira inexperiente, se coloca você para ajoelhar, você já sente a dor. Aí Deus fala assim, aguenta orar 5 minutos. Toca aí. Amém, amém, amém. Ele não vai parar de falar amém enquanto todo mundo não parar com a oração. Por que eu quero dizer isso? Porque não é uma pessoa que não tem experiência com Deus. Ela quer sempre menos. Deus é sempre menos. E é por isso que Deus, ele tem um estoque maior na vida da pessoa, ele para rápido. Porque a própria pessoa não tem fé para levar um Deus adiante. Você precisa entender que num momento como esse, você vai ficar abismado. Bom, nós estamos aqui num país, irmão José, que não tem guerra. 300 mil pessoas voltaram para o país. Claro que voltaram por amor a Deus, por amor ao próximo, por toda a história que tem implementado naquele país. Então eles não foram ali, na verdade, porque eles são bons. É que o próprio Espírito de Deus colocou o poder de Deus no coração de 300 mil homens espalhados. Manda voltar tudo para Israel. Por quê? Porque mesmo que haja a baixa, o óbito de algumas crianças, de alguns adultos ou mais velhos, não vai fazer falta, porque eles não vão sentir tanto. E a nação? Recebemos 300 mil pessoas de fora, que são também nativos de Israel. O que Deus quer nos dar nessa noite é um entendimento de que você e eu precisamos pensar, você nunca está preparado. Você deve se preparar 24 horas, porque quando nós seguimos a Deus, nós sabemos que não temos um mar de rosas. Nós temos um mar, como falou a Rosângela. Às vezes o mar, ele te oferece uma viagem nos olhos, mas no meio do caminho, sabe, o mar vai ficar mais áspero, ele vai começar a mostrar quem ele é. E o mar é um lugar terrível, que aparentemente é muito bonito quando está tudo calmo, mas quando ele começa a mostrar a temperatura que Deus lhe dá, você vai ficar olhando e vai falar que, bom, isso aí é realmente uma ferramenta mortal, porque muitas pessoas morreram no mar, e a Bíblia nos fala que os mortos, o mar dará os seus mortos, porque muita população de gente morreu no mar. Sejam pessoas, sejam surfistas, sejam banhistas, sejam pessoas que estavam navegando, sejam pessoas que estavam pescando, sejam pessoas que estavam se alegrando, nadando. Então, o que isso mostra? É um símbolo da nossa vida. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que entender que há o desejo da parte de Deus de superar o nosso maior adversário. Superar principados e potestades do inferno. Como você vai superar? Com a sua própria vida. Uma vida de santidade, ela é, sabe, transportada de Deus para os filhos. Então, o mesmo conhecimento que o pai tem, é o mesmo conhecimento que Deus tem desejo de transportar para o José, para a irmã Laura, para a irmã Kelly, para a irmã Liliana, para todos vocês. Bom, José não sabe nada de lutar contra demônios. Ele vai aprender. Irmã Viviane não sabe, nem Jonathan, nem irmã Kelly. Eu vou ensinando. Aleluia. E eles vão vencer. Aí você vemos aqui que Jó passou as maiores agruras,
A vida dele foi levada quase à morte, os amigos não conseguiam consolar, ele vivendo afastado dos outros, sem casa, sem filho, sem mulher, uma mulher que perturbava noite e dia. Ele não tinha ainda a habilidade de lutar contra aquilo que o próprio Deus ordenou. Vai e toca em tudo que ele tem, só não toca na alma dele. E aí, nossa vida espiritual na igreja, nós começamos a entender que a prosperidade que Deus nos traz para nós vivermos é para que você possa entender o seguinte: olha, Mariana, você tem domínio sobre tudo. Sobre tudo, pastor, sobre tudo. Se você tiver uma vida baseada naquilo que Deus deu semelhança de vida a Jó, mas Jó nunca teve experiência de lutar contra o diabo. Quando se fala desse nome, as pessoas ficam assim: irmãos, ali é que está a tua experiência. Você tem que aprender a lutar contra ele. Mas como a gente ganha ele? Vamos ganhar ele como Jó ganhou. Foram tempos e tempos de luta, de aflição, de pobreza, de dificuldade. Ele perdeu tudo, mas ele nunca perdeu a esperança que Deus lhe desse entendimento para ele compreender. Vamos abrir aqui no verso 38. Jó 38. Vamos ler Jó 38, verso 22, para a gente poder ter um pouco de entendimento. O que Jó perguntava a Deus que ele não conhecia nem entendia? No 38, 22 diz assim: olha o que Deus fala com ele: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho a tempo da angústia, até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para desedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera todas as gotas do orvalho? Dentro de qual ventre procede o gelo? Meu Deus. E quem dá a luz e a geada do céu? As águas ficam duras como pedra, e a superfície das suas profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias das 7 estrelas, ou soltar os laços do olhão, ou fazer aparecer os signos de Zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabe tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a tua influência sobre a terra? Pode levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que te saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou seja, foram várias perguntas que Deus fez a Jó. Ele não tinha resposta para nada. O que Deus quis mostrar para ele: está tudo na minha mão. E nós que estamos na casa de Deus, nós devemos entender que a bondade e a prosperidade, ela se estende quando você começa a subjugar a sua vida a Deus. Aleluia. Você começa a entender que você olha para Deus e depois de uma observação dessa palavra, você começa a ver que você não é nada. Você sabe onde eu vento? Não. Meu Deus. Você sabe onde eu guardo as saraivas e guardo as chuvas? Também não. Então você vê e se sente muito pequeno. E a Bíblia mostra que Jó, que ainda fosse um homem íntegro, reto, ficava muito longe de compreender a Deus. O que acontece com você e comigo é que às vezes você pensa que sabe tudo de Deus. Você não sabe nada, eu não sei nada. O que eu aprendo aqui é alguma coisa para me aproximar de Deus. Mas me falta muito naquele. Por quê? Porque eu preciso estar ao lado de Deus, como Deus, na verdade, esteve ao lado de Jó. Mas depois que, quando Deus mostra a Jó e ele entende quem era, a Bíblia diz que ele devolveu, a Bíblia diz que Deus devolveu a Jó duplamente, duas vezes mais, por aquilo que ele tinha. Então o que acontece, irmãos? Jó 38, Deus faz várias perguntas, as perguntas estão sendo feitas para todos nós. Você sabe onde está guardada a saraiva? Você sabe onde eu guardo os relâmpagos? Você sabe onde eu armazeno os trovões? Então o que você entende por isso? Eu não sei nada disso. Nem onde está, e nem imagino.
Mas aí a palavra de Deus nos mostra o quê? O resultado da vida de Jó é que Deus deu 2 vezes mais tudo que ele tinha. Isso é para nos dar entendimento que Jó passou por uma vida lutando contra o diabo, principais e potestades, com doença, com enfermidade, e a Bíblia diz que ele não blasfemou de Deus. Às vezes você tem uma dor de cabeça, às vezes você tem uma dor no estômago, uma coisinha de bobo, não sabe resolver, calado. Por quê? Porque se Jó foi levado a lutar com principados e potestades do inferno, é claro que a tua vida pode chegar num ponto de provação que Deus vai falar para uma irmã, para o irmão: ó Lucas, agora chegou a hora de lutar contra ele. Mas Deus, Lucas, os meus filhos, minhas filhas são provadas dessa forma. Meu Deus! Eu, na minha época, vi várias mulheres cheias da graça de Deus que expulsavam demônios e tinham um ministério mais santo e sagrado do que muitos homens. Mulheres, garotas novas de 20 anos, cheias do Espírito Santo. Isso serve para nos ensinar. Por quê? Porque quando você faz as coisas para Deus, você vai ser recompensado ou recompensado. Jó é uma pessoa que, na verdade, ele foi recompensado por Deus. Ele teve as mulheres, quer dizer, as filhas mais bonitas do que havia na terra, eram as filhas de Jó. E Deus deu em dobro tudo aquilo que ele, na verdade, um dia teve e havia perdido tudo. E às vezes você não consegue sair de um A para um B, porque você insiste em ser a mesma pessoa que não pega a briga, ou seja, porque não tem conteúdo espiritual suficiente para atravessar, sabe, as cercanias do inferno. O que Deus está querendo nos orientar é que tudo há um tempo para todas as coisas, mas nós não devemos nos referenciar com aquilo que é uma coisa menor. Sabe, Deus quer uma mulher espiritual guerreira. Está com dor, está com aflição, está com problema financeiro, mas aí, vai se repetir esse problema? Não. Você observa que há um tempo para todas as coisas. Problema financeiro, problema de doença, ele nunca fica por muito tempo. O problema financeiro da vida da pessoa, ele se estabelece por causa da desobediência da pessoa. Então ela tem dificuldade financeira. Por quê? Todo dia, se você implementar uma vida que nem Jó experimentou diante de Deus, que ele resolveu. Você vai me colocar para lutar com o diabo? Vou. E você? Vou fazer tudo para ser aprovado. Aleluia! E você também, você tem que entender isso. Você acha que a pessoa vai ficar 50 anos da vida com problema financeiro? Claro que não. Por quê? Olha para a vida de Jó. Tem dificuldade. A Bíblia diz o quê? Depois ele recebeu tudo em abundância. Nós podemos ter alguns problemas, mas o problema da nossa vida não se firma. Imagina eu nasci na casa de Faraó, nasci na casa dos outros. Eu nunca soube o que era ter uma casa. E depois de muitos anos que eu nunca soube o que é morar com um pai e uma mãe dentro de casa. Mas nem por isso me tornei uma pessoa revoltada. Mas o que eu entendo? Eu entendo porque eu sou resiliente desde garoto. Por quê? Porque eu sempre tive que lutar. Para poder não ser sucumbido, para não contar aquela história triste, que foi abusado, eu nunca fui abusado de nada. Mas por quê? Porque desde os 7 anos eu já tinha aquela pujança mesmo, se ou eu ou ele. Não dá para os dois, então fica eu. É melhor que eu fique do que ele. Então, quer dizer, desde novo eu já venho com isso. Espiritualmente é a mesma coisa. É você e o diabo. O que tem que fazer? Eu tenho que ser santo, mulher. Meu Deus, aleluia! Fica uma mulher resolvida. Eu estou com problema. Sabe o problema? Porque a Bíblia nos ensina que Jó teve um problema uma vez. A Bíblia não diz que Jó teve esse problema diariamente. Os problemas que são diários, irmãos, é que nós não queremos colocar um ponto final. Quer colocar um ponto final na tua boca suja? Nunca mais falar palavrão? Faz um voto com Deus. Quer colocar um ponto final de ser mentiroso? Faz um voto. Ó. Jó, a Bíblia diz aqui no verso 42. Então respondeu Jó a Deus: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o teu conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisa que eu não conhecia. Quando você não conhece a Deus, irmão, você começa a insistir com os caminhos mais errôneos. São caminhos que você tem que abandonar. Para de mentir, mas não é para você ouvir e continuar mentindo. Para de ser preguiçoso ou preguiçosa, tem que parar. Por quê? Eu sou preguiçoso, não pego uma Bíblia nunca, não sei nada de Bíblia, escolho os textos, sabe, shows, e leio. Você tem que entender de Deus. Você tem que entender Deus.
Porque você vai vencer não só as coisas terrenas, irmãos, como também as coisas espirituais. Olha, muitos homens nunca tiveram. Qual o problema que Jesus teve com o diabo? Toda hora vencia dele. Qual o problema que Jó teve depois que aprendeu a conhecer a Deus com o diabo? Acabou o problema. É só chegar com a vida, entregar para Deus e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Agora, quer ter uma vida de preguiça, uma vida que não tem interesse, aí, meu irmão, com toda seriedade, vai ser o Jó apanhador do diabo. Mas por quê? Porque Deus propôs a ele enfrentar o diabo como deveria enfrentá-lo, calado, esperando a providência de Deus. E foi o que Deus fez na vida de Jó. E assim eu espero que nós também coloquemos um ponto final naquilo que deve ser colocado. Não vamos levar o assunto em discussão. Eu não quero mais trazer esse assunto. Qual o ponto final que vai ser colocado? Qual o dia, hora e mês que você vai voltar e vai aprender a orar de madrugada? Eu vou aprender a partir de agora. Qual o dia, hora e mês que eu vou aprender, vou deixar de ser mentiroso? Mas tem que deixar, pô. Se não deixar, apanhar o resto da vida. Eu já apanhei muito. Eu vou dizer por quê? Porque eu vi muitos que apanharam comigo, eu, Paulinho, outros irmãos, porque eu era um dos rebeldes também na casa de Deus. Eu era aquele que achava que nada daquilo era necessário. Conclusão, eu vi as irmãs indo embora, vi os irmãos com dons espirituais. Sabe qual a fila que eu ficava? Na fila daquele que mais apanhava. Mas um dia eu me revoltei, eu falei, não, Deus, eu não quero ser isso. Eu sou um problema para Deus. E você olha, não por aquilo que tão somente eu estou falando. Olha que Jó teve um problema que Deus trouxe para ele. Colocou o diabo para poder perseguir ele. E nem por isso, irmã Kelly, ele olhou para trás. Glória a Deus, verdade. Nós precisamos entender que você sai daqui não com um culto religioso tão somente, mas com uma direção da sua vida. Que você fica perguntando, o que eu tenho que fazer, Deus? Para com o errado. Para com o errado, como disse Bernardo. Bernardo não falou que o próprio Daniel podia, na verdade, fazer até as coisas erradas, mas ele resolveu fazer o certo. E essa noite, você ouviu o certo, você ouviu de Deus, e que você ouviu que tem tudo para a sua vida dar certo. Agora, o que falta? Atitude, segundo a atitude que Deus colocou na vida de Deus. Estamos loucos e agradecemos.